Eu criei o quadrinho Foices e Facões porque surgiu de uma proposta que eu percebi que o Estado tinha um interesse crescente com a Batalha de Genipapo. Eu via que o 13 de março estava sendo colocado na bandeira do Piauí. Essa data da batalha não existia na bandeira, existia todo um processo, existia um interesse crescente do governo com a festividade da data e tudo. Eu sou formado em História, conheci mais profundamente a batalha dentro da minha graduação, lendo os textos, principalmente os textos do Monsenhor Chaves. Eu sempre quis contar uma história, um épico, e eu acho que o mais próximo de um épico que o Piauí poderia contar é a Batalha de Genipapo. O quadrinho, ela é uma coautoria minha e do meu irmão. E a gente já teve 2 edições, né? A primeira foi lançada em 2009 e a segunda foi lançada em 2018. Na primeira edição de 2009, eu dividia claramente eu como o roteirista e arte finalista, e o meu irmão, Caio Oliveira, como desenhista. Nessa versão nova de 2018, eu simplesmente dou a autoria para nós dois igualmente. A Batalha do Genipapo, ela é um marco na história aqui do Piauí que praticamente todo mundo conhece aqui, mas por alto, assim, né? Ninguém conhece a fundo a história. E ter trabalhado nesta obra com meu irmão foi interessante, foi importante para mim, porque meu irmão é historiador. Ele passou 1 ano estudando este evento e eu pude conhecer de verdade o que aconteceu, né? Eu pude conhecer essa história que grande parte do país ignora. Eu acho que a grande importância do trabalho do Bernardo e dessa discussão que ele propõe no trabalho dele é o fato disso atingir a sociedade de um modo geral. Eu acho que a grande contribuição também pode ser no campo da educação, tendo em vista que um trabalho inovador como esse, pelo fato de ser uma HQ, e pelo fato também de ter essa multiplicidade de visões a respeito da guerra e pela representação pictórica, né, gráfica dessa narrativa, torna a compreensão dessa história mais possível, né, por parte das pessoas, por parte das escolas, por parte da sociedade de um modo geral. O que me motivou a contar a história da Batalha de Genipapo foi a necessidade de valorizar a participação do piauiense, do anônimo na batalha. A batalha, ela existe, as pessoas glorificam os nomes importantes da história, mas não conhecem os anônimos que realmente lutaram e que morreram na batalha. Então, assim, eu queria contar essa história. Eu queria contar a história do homem comum que decidiu entrar na batalha e participar dessa batalha por um motivo tão importante como a independência. Infelizmente, ela foi muito pouco estudada e também a gente pode explicar que essa pouca falta de estudo, também pelo fato da dificuldade de alocar essa narrativa numa construção de uma história nacional, ela decorre do século XIX e de um espaço de poder privilegiado pelos historiadores no século XIX, que era o IHGB. O grande pensador, o grande historiador do século XIX no Brasil, que foi membro do IHGB, foi um professor chamado Francisco Adolfo de Vanhaeren. Ele é o grande responsável por legitimar determinadas narrativas históricas, e uma dessas narrativas era a ideia de que a independência tinha sido um processo pacífico, e não necessariamente foi. O grande desafio hoje é exatamente mostrar a batalha, como a guerra e como todo o processo de independência foi consolidado aqui no Norte, de verdade no Norte. Havia um problema muito sério, que era o fato das juntas governativas do Maranhão e do Grão-Pará estarem efetivamente ligadas a Lisboa e às cortes. Isso fazia com que os portugueses tivessem uma clara consciência de que, se houvesse ruptura, eles manteriam o norte do Brasil, o seu império colonial. E se houvesse ruptura, obviamente eles iam entrar em guerra com o novo império que estava nascendo. E o ponto principal dessa guerra seria o Piauí. Quando ocorre uma autonomia, uma certa autonomia da capitania do Piauí, depois província, leva-se muito tempo até que o governador assumisse o comando da província. O major João José da Cunha Fidia, quando vem de Portugal para cá, ele vem com a missão de manter o Piauí a todo custo. Se houvesse ruptura, se houvesse independência, os portugueses sabiam que eles poderiam contar com o norte, com o Maranhão, com o Grão-Pará, e que o Piauí iria fazer parte desse projeto de manutenção do Império Colonial no Norte. O que eu quis colocar foi a história realmente importante de Campo Maior, porque normalmente se falava muito desses figurões das outras cidades que participaram do processo de independência, que é Parnaíba, Oeiras. E o que eu fiz em Foices e Facões foi contar uma história de um grupo familiar, de pessoas que discutiam na mesa do jantar como poderiam participar disso, como poderiam se doar, participar dessa batalha.
essas pessoas, a gente não tem registros históricos, a gente não sabe o nome dessas pessoas. Mas a gente imagina que foram roceiros, que foram fazendeiros, que foram vaqueiros. A possibilidade de você ver uma documentação, uma contrapelo, ver os sujeitos que são protagonistas desse processo a partir de uma documentação oficial é algo muito salutar. E o trabalho do Bernardo Aurélio acaba também meio que fazendo isso, porque quando ele se apropria daquilo que foi trabalhado cientificamente, ou pelos memorialistas, ou pelos historiadores profissionais, ele transforma aquela narrativa em algo visual. E essa visualidade permite com que você tenha um acesso maior à sociedade e ao público. A história do Foices e Facões começa em 1808, com a chegada da família imperial ao Brasil. E isso já é considerado o início de um processo de independência, porque ele deixa de ser colônia e se torna um Reino Unido. E com isso, os brasileiros não vão mais querer voltar à condição de colônia. Então é esse sentimento que começa a se desenvolver mais forte, o sentido de independência. E aí o processo da história em quadrinho começa a partir daí, de fato. De setembro de 22 até março de 23, que é quando acontece a batalha no dia 13. A história da batalha é um momento, acontece durante um dia, e os piauienses nós perdemos. Eram pessoas que não tinham nenhum preparo para a luta, eram pessoas que trabalhavam com enxadas, daí o nome da minha revista, Foices e Facões, né? Então eram as armas que eles tinham, paus, pedras, e foram lutar contra o Major Fidier, que era um cara que tinha experiência de guerras napoleônicas, lutou contra Napoleão na Europa, em Portugal. Havia toda uma intenção de Dom João VI de que Norte e Nordeste, um acordo não explícito entre Dom João VI e o próprio filho. Você fica aí com o Brasil no sul, sudeste, e eu fico aqui com o norte e nordeste, a gente volta a ser colônia. Então a batalha foi um ponto decisivo que manteve o que a gente chama de unidade nacional. O Brasil poderia hoje ter sido dividido ao meio, né? A gente poderia ser duas nações. O processo criativo da criação deste quadrinho, Foices e Facões, ele foi bem atribulado. Não foi algo que eu comecei a desenhar de um roteiro pronto que o meu irmão me entregou. Eu tive que adaptar muita coisa do texto do meu irmão, que eu acho que não funcionava. A gente teve algumas brigas por causa disso, porque ele não queria abrir mão da visão dele, e eu disse, Bernardo, isso não vai funcionar. Então vamos ter que cortar. Eu não lembro agora de nenhuma passagem específica, mas eu tenho certeza que se você perguntar para ele, ele vai lembrar, porque deve ter marcado mais para ele do que para mim. A caracterização dos personagens foram ideia do meu irmão. Ele trazia algumas referências fotográficas para mim. O Teobaldo seria um ator da Globo. O Fidier seria o Humberto Martins, né, o ator da Globo também. Apesar de ter algumas referências fotográficas reais do Fidier, ele preferia, né, já sonhando com uma futura adaptação para o cinema, sonhava que o Humberto Martins um dia fizesse o papel do Fidier. Fidier é um personagem histórico que eu trabalho no meu quadrinho, e é um personagem que eu acabei desenvolvendo um certo carisma por ele, né, que foi enviado por Dom João VI para o Piauí, meses antes, na intenção de que ele mantivesse o Piauí colônia. Não só o Piauí, mas todo o norte. O momento da batalha é bem descrito por um historiador chamado Monsenhor Chaves. Ele descreve praticamente cena a cena como aconteceu a batalha, né? Ele fala que os piauienses estavam num leito seco do rio Genipapo, né? Daí o nome, Batalha do Genipapo, porque existia um rio com esse nome, e existia uma estrada que se bifurcava, e o Fidier estava com o grosso do seu exército ali, e já sabia que os piauienses estavam do outro lado do rio, que ele já tinha mandado os batedores e tudo. O batedor é aquele cara que vai na frente, que observa que existe um grupo de pessoas, e aí ele manda uma parte de um grupo por uma estrada e manda outra parte pela outra. Quando os primeiros piauienses veem esse primeiro destacamento, acontece a primeira troca de tiros. E aí parte do destacamento volta e avisa o Fidier, olha, os piauienses estão vindo pela estrada do outro lado. Aí o Fidier, beleza, se eles estão saindo do local ideal da batalha, que é o leito do Rio do Seco, que o próprio leito do rio faria uma defesa natural, o Fidier, agora, pois nós vamos fazer o contorno e vamos ficar aonde os piauienses estavam. E aí eles fazem esse contorno, né? Os piauienses vieram para um lado, o Fidier foi avisado aqui, voltou, ficou do outro lado do rio, esperando os piauienses voltarem, né? E aí quando os piauienses voltam, chegam no caminho, pô, eles não estão aqui, eles passaram direto, então eles estão lá na beira do rio.
Quando os piauienses chegam lá, o Fidia já tinha montado toda a estrutura, 11 canhões, disparou em cima dos piauienses, estima-se 400, 600 mortos e 5, 6 horas de batalha. O que eu posso falar sobre o estilo, né, o traço, a forma como a gente escolheu? Primeiro, era algo que a gente estava planejando usar um estilo mais de fumetti, que é o quadrinho italiano, né? Para quem conhece Tex ou Ken Parker, que foi uma influência muito grande. Eu tentei também seguir um traço de um artista argentino que eu gosto muito, que é o Eduardo Risso, que ele tem um traço bem limpo e que ele usa luz e sombra muito bem, que não é o meu forte, mas é o que eu tentei emular, mesmo fazendo só o lápis. A história da Batalha de Genipapo é uma história que é importante ser contada, ser conhecida, primeiramente para os piauienses, porque é uma valorização dessas pessoas que morreram, que a gente não conhece os nomes. Colocar Campo Maior no palco dessa história do processo de independência, isso é muito importante. E eu tenho intenções de continuar essa história, de continuar pesquisando. Na verdade, o contexto da batalha ele é muito mais amplo, porque você acaba a batalha em 23 e o Brasil continua o Império. Então você tem todo o processo de construção de uma república. Poucas décadas depois, menos de 20 e poucos anos, você tem o processo da balaiada, que é muito importante no Piauí também. E é um processo que é o mesmo contexto, de certa forma. Se torna império e agora você quer virar república, né? Então você tem todo esse processo e que é uma história que ainda precisa ser contada também. E é muito bom fazer parte disso, de que eu estou transmitindo, ajudando a transmitir essa história, não só aqui dentro, né? Mas eu estou disseminando ela pelo resto do país com essa obra, né? Então acho que é importante. Foi importante para mim trabalhar nela e saber que outras pessoas estão tendo acesso a essa história através dessa obra. Eu acho que dentro da academia tem uma importância muito grande, porque essa discussão é uma discussão que transita tranquilamente pelo campo da história, pelo campo das representações, pelo campo da imagem, tanto para o nosso próprio entendimento também como para essa questão da representação daquilo que está sendo trabalhado com os documentos, nos escritos e nos artigos. Eu acho isso muito bacana, tem muitas perspectivas que a gente pode abordar ainda no futuro.